Olá pessoal, eu sou o Joaquim Marcelo, estou aqui no canal Amor Operacional para gravar com vocês mais uma aula acerca de equações trigonométricas. Então, temos aqui a questão 30 da UEM, que pede para achar a quantidade de pontos de interseção desses dois gráficos. O primeiro gráfico é seno de 2x e tangente de x. Então, para achar o ponto de interseção entre dois gráficos, é necessário achar onde esses gráficos são iguais. Então, se a gente quer achar os pontos de interseção, o que é que nós vamos fazer? Vamos ter que seno de x deverá ser igual a tangente de x, ou seja, seno de x de 2x deverá ser igual a tangente de x. Nós sabemos que a duplicação de um ângulo para o seno é igual a 2 vezes o seno de um ângulo vezes o cosseno do mesmo ângulo. Isto aqui deverá ser igual. E a tangente, todo mundo sabe que tangente de um ângulo é igual a seno deste mesmo ângulo dividido pelo cosseno do ângulo. Então vamos ter seno de x sobre aqui o cosseno do x. Então, passando essa expressão para o primeiro membro, no segundo membro ela está positiva e quando passa para o primeiro vai ficar negativa. Então, vamos ter 2 vezes o seno do ângulo vezes o cosseno deste ângulo. Então, passando a expressão para o primeiro membro vai ficar negativa, vamos ter menos o seno de x sobre o cosseno de x. Isso aqui vai ficar igual a zero. Então, percebam que na primeira expressão nós temos o cosseno e na segunda também temos o... Aliás, na primeira expressão temos o seno e na segunda também temos o seno. Então, percebam que o seno é o fator comum dessas duas expressões. Então, colocando em evidência o fator comum, vamos ter que seno de x vai multiplicar 2 vezes o cosseno do x. Isto aqui menos, se eu tiro o seno aqui, vai me restar 1. Então, vai ficar 1 sobre o cosseno do x. Isto aqui deverá ser igual a 0. Então, aqui eu tenho um produto que me dá 0. Então, para que um produto dê 0, é necessário que uma dessas expressões seja igual a 0. Ou o seno, ou essa toda expressão seja igual a 0. Não é possível eu multiplicar dois números e todos diferentes de 0 eu ter como resultado 0. Não. Ou a primeira expressão vai ser igual a 0, ou seno de x vai ser igual a 0, ou essa expressão toda vai ter que ser igual a 0, ou seja, 2 vezes o cosseno de x deverá ser 2 vezes o cosseno menos 1 sobre o cosseno de x me deverá ser igual a 0. Então, aqui eu tenho a soma de duas frações com denominadores diferentes. Então, para tal eu devo fazer o mínimo múltiplo comum. Então, aqui eu vou ter cosseno de x, aqui vou ter apenas 1. Vou manter um pouco essa expressão, vou apenas trabalhar com esta. Vou ter 2 vezes cosseno vezes cosseno, vou ter cosseno ao quadrado de x, menos 1, isto aqui sobre cosseno de x é igual a 0. Então, passando o denominador para o segundo membro, vai passar multiplicando e qualquer coisa multiplicada por 0 vai dar 0. Consequentemente, vou ficar com 2 vezes o cosseno ao quadrado do x menos 1 igual a 0. Então, passando o termo independente para o segundo membro, vai ficar positivo. Vou ter 2 vezes o cosseno ao quadrado de x igual a 1. Então, tenho 2 vezes o cosseno. O 2 é uma constante, então vou ter que passar a constante para o segundo membro. Está multiplicando, vai passar dividindo. Então, vou ter cosseno ao quadrado de x igual a 1 sobre 2. Então, eu preciso do x. Primeiro, vou ter que tirar esse expoente para o segundo membro. Vai ficar cosseno de x igual a... O 2, quando está no expoente, quando passa para outro membro, vira uma raiz. Então, vou ter mais ou menos a raiz quadrada de 1 sobre 2. Então, eu sei que a raiz quadrada de 1 vai me dar 1. Então, vou ficar com cosseno do x igual a mais ou menos
1 sobre a raiz quadrada do 2, uma vez que a raiz quadrada do 2 não é perfeita. Então, aqui vou ter que racionalizar o denominador. Então, para tal, vou multiplicar o numerador e o denominador por raiz de 2. Isto aqui vai me ser igual 1 vezes a raiz quadrada de 2, vou ter mais ou menos raiz quadrada do 2 sobre raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2, vou ter raiz quadrada de 4. E raiz quadrada de 4 todo mundo sabe que vale 2. Então vou ter mais ou menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, aqui vou ter seno x igual a 0. Então, qual é o ângulo cujo seno vale 0? É só a gente não se esquecer que a questão pede para determinar os valores no intervalo aberto de 0 até 2π aberto. Então, o ângulo cujo seno vale 0 é 0. Mas, só que, pelo enunciado, nós temos que o 0 não faz parte do domínio. Então, o outro ângulo cujo seno também vale 0 é o π. Seno de π vale 0. Podemos ter aqui o ciclo trigonométrico. Aqui vamos ter o eixo dos cossenos. E aqui vamos ter o eixo dos senos. Então, a meia volta, vamos ter π. Cujo seu valor aqui vamos ter, uma vez que o raio desta circunferência vale 1, aqui vamos ter menos 1 nos valores negativos, aqui vamos ter menos 1, aqui vamos ter 1. Então, o seno do π vale 0. Se a gente for a puxar aqui, vamos ter 0. E o π está dentro do nosso domínio. Então, aqui vamos ter que seno de x vai ser igual a seno de π. Consequentemente, por comparação, vamos ter que x há de valer π. Então, aqui x vale π. Aqui nós não podemos considerar x igual a 0, porque o 0 não faz parte. Então, nessa expressão, vamos ter o quê? Vamos ter cosseno de x igual a raiz de 2 sobre 2, ou, para a parte negativa, agora vamos ter cosseno de x igual a menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, temos que pensar qual é o ângulo cujo seu cosseno vale raiz de 2 sobre 2. Pela tabela dos arcos notáveis, nós temos que o ângulo cujo seu cosseno vale raiz de 2 sobre 2 é o π sobre 4. Então, consequentemente, vamos ter que cosseno de x é igual ao cosseno de π sobre 4. Aqui, deixe-me ganhar o espaço, vamos ter que o x, deixa-me mudar a cor. Aqui vamos ter que o x é igual a π sobre 4. E temos essa parte negativa, vamos ter, aqui podemos ter um certo ângulo, podemos ter aqui o π sobre 4, então o seu cosseno estará mais ou menos por aqui. Então, puxando para cá, vamos ter um certo ângulo também. Vamos ter, vamos dar uma volta e vamos tirar exatamente o π sobre 4. Então aqui vamos ter π menos π sobre 4. E cujo seu seno é exatamente o menos π sobre 4. Então vamos ter o quê? Fazendo isto aqui vai nos dar 3π sobre 4. Então, aqui o cosseno está negativo. Ou seja, ele é simétrico em relação ao primeiro quadrante. Então vamos ter que o cosseno de x deverá ser igual ao cosseno de 3π sobre 4. Então, vamos ter que o x é igual a 3π sobre 4. E aqui vamos ter que x é igual a π sobre 4. Mas, atenção, não é apenas o cosseno de π sobre 4 que vale raiz de 2 sobre 2. Se formos a dar uma volta completa, podemos recuar um pouco. E aqui vamos ter um certo
ângulo cujo também o seu cosseno é raiz de 2 sobre 2. Então, se a gente dá uma volta completa, depois vamos diminuir o π sobre 4. Então, vamos ter 2π menos o π sobre 4. Neste caso, vamos ter 4 vezes 2π, vamos ter 8π menos π, vamos ter 7π sobre 4. Então, também aqui vale dizer que x é igual a 7π sobre 4. E aqui temos o cosseno de um ângulo que vale menos raiz de 2 sobre 2. Então, percebam que se a gente dá meia volta e a gente volta a acrescentar o π sobre 4, vamos ter exatamente o mesmo cosseno. Então, aqui vamos dar meia volta e vamos acrescentar o π sobre 4, ou seja, vamos ter π mais π sobre 4. Neste caso, vamos ter aqui 5π sobre 4. Então, vamos dizer que x é igual a 5π sobre 4. Então, se forem perceber, nós encontramos aqui 1, 2, 3, 4 e 5 valores. Significa que a função seno de OX e tangente de x se intersetam em 5 pontos. Então, vamos dizer que a questão, os grafos intersetam-se em, ou seja, seno de x, seno de 2x é igual a tangente de x em 5 pontos. Então, agora vamos pular para a questão 39. Então, pulando para a questão 39, pede para achar valores de m tais que 2 vezes o cosseno de x seja igual a m mais 1. Então, aqui a princípio, nós temos que saber o quê? Que a função cosseno está compreendida entre menos 1 e 1. Então, nós temos que fazer aparecer aqui o 2 cosseno. Então, vamos multiplicar toda essa expressão por 2. Então, vamos ter menos 1 vezes o 2 menor ou igual a 2 vezes o cosseno de x menor ou igual a 2 vezes o 1. Então, aqui vamos ficar com menos 1 vezes 2, vamos ter menos 2 menor ou igual a 2 vezes o cosseno do x menor ou igual a 2. Então, percebam que aqui nós temos 2 vezes o cosseno de x, que é exatamente essa expressão aqui, e que por sua vez ela vale m mais 1. Então, substituindo, vamos ter menos 2 vezes, vai ser menor ou igual a m mais 1, menor ou igual a 2. Então, este termo independente, esse mais 1 aqui, vai passar para o segundo membro e vai passar para o primeiro membro. Esta aqui é uma inequação simultânea. Então, vamos ter menos 2, menos 1, menor ou igual a m, menor ou igual a 2 menos 1. Então, menos 2 menos 1, vamos ter menos 3. Isto aqui vai ser menor ou igual a m, 2 menos 1, vamos ter 1. Então, isto aqui vai ficar menor ou igual a 1. Então, a nossa resposta é esta aqui. Vamos pular para a questão 41. A questão pede para achar os zeros dessa equação no intervalo de 0 a π. Então, para resolver essa questão, nós vamos ter que recorrer ao método de redução ao primeiro quadrante. Então, primeiro vamos considerar um certo ângulo aqui no ciclo trigonométrico. Vamos considerar um ângulo x. Este ângulo x. Então, primeiro vamos reduzir essa expressão aqui. Nós podemos escrever ela da seguinte maneira. Podemos ter cosseno de 3π sobre 2 menos x. Isto aqui ao quadrado. Igual a cosseno de π mais x. Tudo isso daqui ao quadrado. Então, nós vamos simplesmente reduzir essas duas expressões aqui. Então, reduzindo essa expressão ao primeiro quadrante, primeiro vamos ter que temos aqui cosseno de 3π sobre 2 menos x.
Então, nós primeiro marcamos o ângulo X no primeiro quadrante. Temos o primeiro quadrante, segundo e terceiro. Por fim, temos o quarto quadrante. Então, nós temos 3π menos x. Primeiro, vamos dar uma volta e depois acrescentar mais 90 graus. Neste caso, vamos ter o 3π. Só que, no final, vamos tirar o ângulo x. O ângulo x estará mais ou menos por aqui. Então, o seu cosseno estará mais ou menos por aqui. Então, aqui nós vamos ter 3π menos o x. Então, o que é que nós devemos observar aqui? O cosseno do 3π menos x é mais ou menos este aqui. Esta medida aqui. Que, por sua vez, no primeiro quadrante, para um ângulo alfa, em relação ao ângulo alfa, vamos ter mais ou menos o seu cosseno por aqui. Então, é exatamente a mesma medida que esta. Então, se for a perceber, esta medida é simétrica a esta aqui. Ou seja, tem sinais diferentes. O cosseno nesta parte é negativo e nesta parte é positivo. Então, significa que o cosseno de 3π menos x é equivalente ao cosseno de x. Só que na parte simétrica. Então, simplesmente, uma vez que aqui tem sinais contrários, vamos simplesmente jogar o menos lá. Então, vamos ter cosseno de x. Com o sinal menos. De seguida, teremos ao quadrado. Isso aqui vai ser igual. Então, reduzindo o cosseno do π mais x. Aqui, o que é que nós vamos ter? Deixa-me limpar um pouco. Temos cosseno de π, uma volta e meia, e acrescenta-se o ângulo x. Então, vamos tentar puxar o ângulo x mais ou menos para cá. Vamos ter o ângulo x aqui. Então, aqui nós temos o π mais o x. Então, o seu cosseno é mais ou menos este aqui. Então, essa medida aqui, em relação ao ângulo, ao cosseno de cá, vamos ter o quê? Essa medida é exatamente igual a esta. Então, aqui vamos ter o seno, vamos ter o menos seno, uma vez que está ao contrário. Então, vamos ter menos seno de x ao quadrado. Então, resolvendo isso daqui, vamos ter cosseno ao quadrado de x igual a seno ao quadrado de x. Então, nós sabemos que, pela relação fundamental da trigonometria, que diz o quê? Que seno ao quadrado de um certo ângulo θ mais cosseno ao quadrado de um certo ângulo θ, isto aqui é exatamente igual a 1. Então, podemos fazer a substituição numa dessas duas funções aqui. De preferência, vamos puxar o seno. Então, vamos ter que seno ao quadrado de um certo ângulo θ vai ser igual a 1 menos cosseno ao quadrado do θ. Neste caso, o nosso ângulo é x. Então, vamos ter que cosseno ao quadrado de x vai ser igual a 1 menos cosseno ao quadrado do x. Então, puxando o cosseno para o primeiro membro, vamos ter o quê? Vamos ter cosseno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Cosseno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x vai dar 2 vezes o cosseno ao quadrado de x. Então, vamos ter 2 vezes cosseno ao quadrado de x é igual a 1. E temos o 2, que é uma constante, podemos passar ele para o segundo membro. Então, vamos ter cosseno ao quadrado de x vai dar 1 sobre 2. E passando o 2 que está no expoente, vai passar virando uma raiz. Então, vamos ter cosseno de x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1 sobre 2. Então, cosseno de x vai ser igual a raiz quadrada de 1 sobre 2, ou o cosseno de x vai ser igual a menos
raiz quadrada de 1 sobre 2. Então, aqui nós temos que pensar, ou ainda podemos extrair a raiz quadrada de 1. Vamos ter o cosseno de x é igual a 1 sobre raiz quadrada de 2. Então, racionalizando essa expressão, vamos multiplicar o numerador e o denominador por raiz de 2. Então, isso aqui vai dar raiz de 2 sobre 2. Ou, aqui vamos ter cosseno de x igual a menos raiz de 2 sobre 2. Então, nós temos que pensar qual é o ângulo cujo seu cosseno vale raiz de 2 sobre 2. Pela tabela dos arcos notáveis, temos que o ângulo é π. Então, vamos ter que cosseno de x é igual a cosseno de π. É igual a cosseno de π. π sobre 4, desculpe. Ou cosseno de x vai ser igual... Só que aqui nós vamos ter o quê? No ciclo trigonométrico, vamos ter o ângulo cujo cosseno vale raiz de 2 sobre 2 é o π. Ok, vamos abrir aqui o π sobre 4. Só que não é apenas o π sobre 4. Se formos dar uma volta completa e diminuir o π sobre 4, vamos ter um outro ângulo. Só que o enunciado pede para achar os valores de x no intervalo de 0 a π, ou seja, vamos ter que achar no primeiro ou segundo quadrante. Se for a perceber, o π está no primeiro quadrante e faz parte do domínio. Então, vamos considerar apenas os valores que estão no primeiro e segundo quadrante. Ou seja, o que estiver aqui, ao restante, vamos desconsiderar. Então, vamos ter o cosseno de x vai ser igual. Então, puxando este ângulo para cá, vamos ter π menos o π sobre 4, uma vez que esta medida é exatamente que esta aqui, que vale π sobre 4. Então, vamos ter π menos π sobre 4, que por sua vez vai nos dar 3π sobre 4. Então, cosseno de x vai ser igual a cosseno de 3π sobre 4. Isto significa que o nosso x vai nos dar π sobre 4, ou o x vai nos dar 3π sobre 4. Sim, então, vamos ter como solução. Então, a nossa solução vai ser π sobre 4 e 3π sobre 4. A nossa aula termina por aqui. Se gostou do vídeo, deixa um like. E se ainda não subscreveu-se no canal, subscreve-se e clica no sino de notificações. E deixa um comentário aí. Muito obrigado.